Então nós paramos aí fazendo um pequeno retrospecto da aula passada de sexta-feira, que foi aula extra, né? Na sexta-feira a gente começou a fazer uma introdução das principais alterações do recém-nascido, né? Do a transição do período fetal para o período neonatal. Trabalhamos toda a parte de aleitamento materno, trabalhamos toda a parte da parada cardiorrespiratória no recém-nascido e a abordagem. Falamos um pouquinho sobre o novo PAUS 2015. E aí eu até falei que eu vou estar vendo se a gente consegue, à medida que terminar aí o curso da Unirio, a gente fazer uma turminha de atualização do PAUS de quem quiser, pela parte pelo menos online, né? Que houve uma modificação bem grande aí do protocolo de ressuscitação neonatal e da criança no ano passado, então assim, muita gente ainda está com ele fora. Fizemos uma abordagem das principais partes de alterações e a parte de distúrbios ventilatórios e respiratórios do recém-nascido. Então, nós trabalhamos doença da membrana hialina, trabalhamos aí a parte de doença de aspiração de mecônio e trabalhamos a questão síndrome do pulmão úmido ou transição respiratória neonatal. Então fechamos aí e agora vamos continuar com a parte. Falamos também de toda a parte de triagem neonatal e as modificações que podem cair com certeza esse ano. Se alguém for fazer Marinha, for fazer a prova para o Corpo de Saúde da Marinha, esse ano eles já entraram com a parte de triagem neonatal, com todos os testes de triagem neonatal. Não entraram mais só com o teste do pezinho e o teste do olhinho. Já entraram com o teste pezinho, orelhinha, olhinho, coraçãozinho e linguinha, tá? Na prova para o Corpo de Saúde da Marinha esse ano. Então, assim, já mudou tudo esse ano aí. Em relação à Marinha, houve uma modificação nos manuais. Eles não estão cobrando todos os manuais, então houve uma reduzida aí na matéria de materno, o que vai deixar a prova mais leve, né? E a gente está com uma boa expectativa aí também para a prova da EBSER, que já confirmou aí para segundo semestre para o Hospital Universitário Antônio Pedro, né? Que é um bom concurso também, principalmente para quem ainda não tem matrícula, tá? E aí nós começamos agora a trabalhar com patologias do recém-nascido e a principal patologia que a gente vai estar trabalhando agora é a hiperbilirrubinemia, chamada também de icterícia, onde a gente vai ter aí a principal manifestação clínica da icterícia, a hiperbilirrubinemia, que nós estamos na página 30, que nós estamos na página 30. Isso vai ser relacionado a uma coloração amarelada que a gente vai ter aí na esclera, nas mucosas, né? Em função do aumento dessa bilirrubina livre na corrente sanguínea, que é extremamente perigosa e que agora a gente vai entender um pouquinho por que dessa situação. A gente pode ter um aumento da produção da bilirrubina causado aí pelo aumento real de produção, principalmente pela isoimunização RH e do sistema BO. A gente pode ter aí problemas relacionados à parte hematológica, principalmente a esferocitose hereditária, porque a gente vai ter a retirada dessa hemácia que não ficou direita, né? Porque a nossa hemácia, ela tem o formato discoidal bicôncavo. É uma bala soft, né? Ela é uma balinha soft. Quando eu tenho a esferocitose hereditária, o que que eu tenho? Eu tenho uma hemácia numa forma de balinha. E aí, o que que a gente vai ter nessa hemácia? Ela não vai ter a durabilidade comum que a gente tem das hemácias normais, que são em torno de 120 dias. Então, isso daí já vai soar um alarme feio para o nosso fígado, para que ele consiga retirar essas hemácias o mais rapidamente possível. Então, ele vai dizer o seguinte: essas hemácias não são hemácias que estão suficientemente
aptas para ficar 120 dias. Então, elas precisam ser resgatadas e aí a gente tem a questão da hiperbilirrubinemia e a gente tem associado a isso o sequestro esplênico, né? Onde a gente vai sequestrar essas hemácias para colocar novas na corrente sanguínea. Então, a gente vai ter aí isso relacionado também ao... vai ter isso relacionado principalmente aí a quem já nasce com esse problema. A gente vai ter deficiência enzimática do eritrócito e aí nós temos uma doença comum que a gente encontra no teste do pezinho, que é o G6PD, onde essa criança vai apresentar hemólise toda vez que ela entrar em contato com algumas medicações e corantes de uma maneira geral sintético. Então, se ela entrar em contato com um corante amarelo, se ela entrar em contato com um corante vermelho, se ela entrar em contato com qualquer tipo de corante, essa criança vai apresentar hemólise e vai apresentar icterícia, tá? Isso é muito comum, agora nem tanto, porque agora a gente quase não utiliza mais o PVPI degermante. Mas quando a gente utilizava PVPI degermante, a gente já descobria de cara que esse bebezinho, ele era portador do G6PD ainda em sala de parto. Porque quando se utilizava na cesariana o PVPI, e esse bebê, na saída desse útero, ele entrava em contato com esse PVPI, ele já, horas depois, apresentava hemólise, tá? E já apresentava uma icterícia precoce. Hoje, graças a Deus, a gente já tá trocando isso pela clorexidine, né? Que não tem corante. E que não vai ter uma dificuldade, não vai ter uma possibilidade de estar fazendo essa hemólise nesse bebezinho, tá? Oi? E o PVPI aplicado nos olhos? Quando a gente faz Credê, mas sem ser o credê. Normalmente a criança que ela tem G6PD, ela faz reação. E faz um tremendo derrame ocular, mesmo com a diluição, tá? Por isso que cada vez mais a gente tem que eliminar o PVPI da jogada aí, tá? A questão aumenta a produção pela questão da polistemia e também em relação aos hematomas. Eu posso ter o aumento também da circulação enterohepática, que vai levar a essa criança a apresentar icterícia, em situações como, por exemplo, o jejum prolongado. Então, aqueles bebês que, por exemplo, nasceram de cesariana e que não teve a descida do colostro porque eles não entraram em trabalho de parto. E baseado nisso, a gente tem o quê? A gente tem muitas vezes o jejum prolongado. E aí a gente volta lá na nossa segunda aula de materno, quando a gente disse do perigo que era, antigamente a gente fazia algumas medicações que ajudava a descida desse leite. Vocês lembram quais são as medicações que a gente falava e que inclusive não podem ser utilizadas em pacientes com hipertensão? A gente tem o Plasil e o Citocinon spray, tá? Então, eles vão ajudar com essa criança a não ter o jejum prolongado, mas em compensação eles vão aumentar a pressão materna. Então, em alguns casos, para evitar esse jejum prolongado, a gente pode estar fazendo a fórmula, tá? A fórmula láctea, tá? Mas isso é muito comum, a gente ter esse aumento da circulação enterohepática quando eu tenho uma situação onde eu não tenho o finalzinho da porção terminal ali do intestino e não tenho esse ânus perfurado. E aí eu tenho um fechamento ali fazendo uma obstrução intestinal na porção mais final. Isso é comum, isso normalmente está associado a também o ânus imperfurado. E por isso na aula passada a gente falou que ao terminar de fazer o APGA, a gente vai ter aqueles 3 minutinhos que a gente vai fazer o exame físico nesse neném e vai pegar uma sondinha e vai ver se tem a presença, né, de perfuração anal. E se tiver perfuração, a gente vai ver se tem só a perfuração ou se já tem ali o finalzinho dessa porção intestinal para ter a liberação desse mecônio. Esse mecônio precisa ser liberado, tá? E a gente tem aí a questão do ilho paralítico produzido aí induzido por drogas, principalmente relacionado a essas gestantes que não realizaram a parte de anestesia nem raquidiana nem peridural.
Então, são gestantes que ganharam esse bebê com drogas indutoras de coma, como, por exemplo, anestesia geral. Então, essas drogas vão induzir ao ilho paralítico. Não vai ter circulação suficiente e não vai ter esse movimento intestinal que é importante aqui, tá? Isso tudo pode levar à icterícia. Mas eu também posso ter icterícia por uma diminuição na conjugação, tá? Dessa bilirrubina. Então, isso vai ser causado por uma deficiência congênita, também verificada no teste do pezinho, que é a glucoriniltransferase, pelo hipotireoidismo, que também entrou em 2015 no teste do pezinho, pela galactosemia, que também vimos no teste do pezinho, por inibição enzimáticas, por drogas e hormônios como a novobiocina e o pregnanediol, pelo leite humano, que pode diminuir essa conjugação, nesse recém-nascido de mãe diabética, no prematuro e na criança com síndrome de Down. Tudo isso pode propiciar que a gente tenha aí um processo de icterícia. E a partir daí a gente tem que lembrar como é esse processo entre sair a hemácia lá e a gente ter essa parte de bilirrubina. Então, só pra gente ver, a gente tem ali a hemoglobina, que tem a partícula M mais a globina e ele tem o ferro ali junto, né? Esse ferro, teoricamente, ele é para ser reaproveitado, ele não é para ser eliminado, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a partícula M, que ela vai, por ser muito grande, ela precisa ser degradada para poder ser eliminada através das fezes e da urina. Então, ela vai se oxidar e vai se transformar em biliverdina, que em meio ácido vai fazer a biliverdina redutase, que vai ser a bilirrubina indireta e insolúvel. Até aí tudo bem, ela vai se ligar à albumina, vai passar aqui no fígado, né? E vai ser eliminada através do urobilinogênio, que vai estar presente na urina, dando a cor de quê da urina? Amarelo, citrino. Quando eu tenho ela aumentada, como é que vai ficar essa urina? Vai ficar escura, colúrica, não é isso? Que significa o quê? Que eu estou com muito urobilinogênio, tá? E automaticamente, se eu estou liberando muito urobilinogênio, como é que vai ficar as minhas fezes? Pálidas, né? Hipocólicas ou acólicas, né? Que é comum também nesse paciente com icterícia. Então, se for uma icterícia, digamos, mais branda, a gente vai orientar que essa criança, ela mame e seja colocada em exposição à fototerapia. Que a fototerapia nessa brincadeira vai fazer o quê? Vai pegar tudo que está livre e vai conjugar para poder eliminar de maneira correta. Tá? Vai pegar tudo que está livre e vai conjugar para eliminar. Então, ele vai eliminar por onde? Pelo urobilinogênio, que vai ficar com a cor mais clarinha, e pelo estercobilinogênio, que vai dar essa característica de fezes mais amarronzadas, que vai ser mais amarelinhas, tá? Então, cuidado que a gente vai ter com esse bebezinho que vai estar em foto é aumentar essa ingesta hídrica, que vai ser através do leite materno, né? E ao mesmo tempo eu tenho que esperar urinar bastante e fazer bastante cocô, que a gente vai ter essa conjugação dessa bilirrubina. As características que a gente vai ter. Não dá nem para enxergar que esse neném tá ictérico, né? Essa luz aqui não é legal. A gente sempre brinca, quando a gente dá aula de pediatria, que nunca levem roupa amarela para a maternidade. Porque você pode dar um falso diagnóstico de icterícia porque o neném tá parecendo um pintinho amarelinho, todo vestidinho de amarelo. Maternidade, a gente sempre leva roupas claras, que refletem a luz, tá? Que aí, se essa criança ela tiver com o aumento da bilirrubina, automaticamente a gente vai ver que ela tá ictérica, tá? Então, esse bebê aqui, ele tá ictérico, tá? Pode acreditar, porque essa luz aqui não tá favorecendo.
A gente vai considerar essa icterícia fisiológica quando eu tiver em torno de 24 horas de vida, né? Após 24 horas de vida, ela vai estar relacionada ao leite materno. Os níveis séricos estarão ali em torno de 13 miligramas. O pico vai ser entre o 3º e o 5º dia e ela pode durar em torno de 5 dias a 1 semana. A gente tem que ter cuidado durante esse período a orientar que a mãe na dieta não faça muitos vegetais amarelos ou laranjas ao mesmo tempo. Então, se ela vai tomar uma sopa, evitar que nessa sopa tenha cenoura e abóbora. Por quê? Porque isso vai passar no leite materno. E se essa criança já tiver uma tendência maior a fazer icterícia fisiológica, você vai estar potencializando uma icterícia que não existe. É só porque ela está cheia de beta-caroteno. Tá? Então, a gente sempre orienta isso no aleitamento. No RN pré-termo, a gente vai ter aí os níveis séricos em torno de 15 miligramas, o pico máximo vai ter entre 5 e 7 dias e pode durar essa icterícia em torno de até 2 semanas. A gente vai classificar a icterícia de acordo com a causa, né? Então, a gente pode ter aí, que é a causa mais comum e que cai mais em prova, é a icterícia chamada icterícia hemolítica, tá? Que está relacionada, muitas vezes aí, com a nossa passagem de... A gente vai estar relacionada aí com a incompatibilidade do nosso fator ABO ou fator RH. Que a gente vai verificar isso ainda na gestação. Porque durante a gestação, se essa criança, ela teve passagem, a mãe dela teve a primeira gestação que foi sensibilizante e ela teve contaminação, primeira coisa, como é que vai ficar a placenta dessa mulher? Entendendo que a placenta é a comunicação entre a mãe e o feto e que ela é para passar nutrição e para pegar excreta. Se você tem compatibilidade no sistema RH, como é que vai ficar a placenta dessa mulher que está tentando bombardear esse neném? Qual característica vai ser dessa placenta? Ela vai ficar aumentada. Então, a placenta de uma mulher que tem alteração no sistema RH, ela é uma placenta bem maior e bem mais pesada, porque ela tenta ser escudo para defender que esse feto faça hemólise, tá? Um outro detalhe, a gente vai ter aí esse feto sendo bombardeado, como a gente vê aqui na figurinha, e ele vai tentar hemolizar. O organismo materno vai tentar se defender desse feto, fazendo o que a gente chama de situação de eritroblastose fetal, ou doença da isoimunização neonatal, tá? O quadro clínico, a gente vai ter aí o RN sendo avaliado de acordo com as zonas de Kremer, como vocês podem ver na página 32. Quais serão as zonas de Kremer? A gente vai ter uma icterícia que a gente vai considerar grau 1, né, em RN de baixo peso, quando ela tiver somente cabeça e pescoço. A gente vai ter a zona 2, quando ele tiver do tronco até o umbigo, da zona 3, do umbigo até o membro inferior direito, até os membros inferiores na altura do joelho. Zona 4, quando já também tiver do joelho até o pé. Zona 5, quando for a parte de extremidades, tá? Pés e mãos. O diagnóstico dessa bilirrubina, o diagnóstico dessa icterícia será através da bilirrubina livre, né? Então, a gente vai ver a bilirrubina total e fração e sempre lembrar que no pré-natal, independente dele ser pré-natal de baixo risco ou alto risco, a gente precisa, se não é sabido qual é o fator sanguíneo, o tipo sanguíneo, o fator RH, a gente vai solicitar. E se ela for RH negativo, é importante que a gente solicite o fator do pai, da criança, né? E solicite qual teste mesmo? Teste de Cumbis indireto, beleza? Tá?
O cumbis direto eu só vou solicitar depois desse feto nascer, ou se, por exemplo, eu fizer uma amniocentese ou fizer uma cordon-centese, que aí a gente pode tirar esse sangue desse cordão umbilical, tá? Então, normalmente a gente vai ter isso aí relacionado ao teste de cumbis, que ele é fácil da gente fazer uma leitura aqui. Onde a gente vai ter, se a mãe ela é RH negativo e o recém-nascido é RH positivo, eu tenho que avaliar o teste de cumbis. Então, um cumbis indireto vai dar negativo, mas o cumbis direto também pode dar negativo. Significa que não tem deficiência nenhum. A gente vai fazer Rhogan porque esse é sensibilizador, tá? Se a mãe é negativa, mas o feto é positivo, e eu tenho um cumbis indireto positivo, mais um cumbis direto negativo, houve sensibilização materna. Então, a gente vai ter que avaliar. Numa das provas da Marinha do Corpo Feminino do ano retrasado, eles colocaram qual era o exame que a gente poderia realizar durante o pré-natal associado ao cumbis, o exame de imagem associado ao cumbis, que poderia me dizer se essa criança já está apresentando eritroblastose fetal e que seria indicado uma exossanguíneo transfusão. Só vi isso na prova da Marinha, tá? E assim, a gente vai estar falando de ultrassonografia com Doppler fluxometria colorida de líquido amniótico com espectrometria. Então eu vou ver através de um espectro colorido de luzes se esse líquido amniótico ele já está mais espesso em função da incompatibilidade RH. Isso está mostrando o que a gente viu naquela figurinha aqui, ó. Quando eu vejo a Doppler fluxometria com espectro dentro dessa ultrassonografia, eu tô vendo isso aqui. O líquido amniótico sendo invadido por conta da hemólise fetal, tá? Esse bebê, ele tende a nascer hidrópsico, todo inchadinho em função de que ele está apresentando situação de hemólise e o hematócrito dele tende a ser um hematócrito mais baixo, tá? É uma ultrassonografia chamada Doppler fluxometria com espectro de líquido amniótico. Mais uma vez eu digo, isso só caiu na Marinha, no corpo de saúde, na prova do ano passado. E assim, foi uma questão que foi muito discutida, porque, só um pouquinho, eu preciso saber isso como enfermeira? Não, você não precisa saber isso porque você não prescreve esse exame. Porém, eles cobraram porque está no manual de alto risco, de gestação de alto risco, tá? Baseado nisso, a gente vai fazer aí a vacina Rhogan ou Partogan em caso de sensibilização. Esse bebê, ele foi sensibilizado, essa mãe foi sensibilizada, a gente pede para fazer a vacina 72 horas após a sensibilização ou após o parto, tá? O Exoraide, mas eu ouvi dizer que eu posso fazer esse Rhogan ou Partogan durante a gestação. Pode também. A partir de quantas semanas? A partir de quantas semanas a gente pode fazer a sensibilização com Rhogan ou Partogan? Com a imunoglobulina D? 24 semanas, tá? Uma vez que eu já começo a perceber que já está apresentando isoimunização, com 24 semanas a gente pode estar fazendo aí, a partir de 24 semanas, a gente pode estar fazendo essa sensibilização com esse Rhogan ou Partogan, tá? Ou a imunoglobulina humana direto. Qual é a principal complicação que a gente vai ter aí dessa presença, desse aumento dessa bilirrubina indireta e automaticamente com essa criança aí? A gente sabe
que aumento da bilirrubina vai trazer com que a gente tenha impregnação em alguns tecidos, principalmente o tecido cerebral e os tecidos gordurosos. Então, a gente vai ter, na impregnação do tecido cerebral, eu terei o que a gente vai chamar aí de kernícteros. O que é o kernícteros? É a impregnação desse tecido cerebral, tá? Falei da hidrópsia. É a impregnação desse tecido cerebral com bilirrubina, tá? Isso é bastante comum e vai levar a lesões que a gente chama aí, que vão desde lesões mais simples até lesões mais específicas. Eu posso ter aí a encefalopatia bilirrubínica numa primeira fase, onde a gente vai ter somente a hipotonia, a letargia e um reflexo de sucção débil, tá? Percebi, iniciei o tratamento com fototerapia, fiz a exossanguíneo transfusão, freiei o processo, tá? Mas eu posso detectar já na fase 2, quando esse bebê já começa a apresentar febre. Aí eu tenho um problema, porque eu já tenho maior impregnação desse tecido cerebral, tá? Na fase 3, teoricamente, esse bebê melhorou. Você já tomou medidas suficientes que houveram melhoras dentro desse processo. Na fase 4, aí esse bebê já vai apresentar sequelas sugestivas de paralisia cerebral, tá? Isso vai acontecer bastante no bebezinho que, além de icterícia, ele é um bebezinho que muitas vezes ele está suscetível a sepse, tá? Então ele fica PC mesmo e apresenta muitas complicações aí, que vai ter um desenvolvimento bastante complicado dentro desse processo aí neonatal. A gente também tem aí como complicação a hidrópsia fetal, tá? Como a gente pode ver aqui, um bebê bastante edemaciado por conta da baixa de albumina, né? E automaticamente com a hemólise. Então, a gente vai ter o aumento das ilhotas de eritropoiese e vai ter uma alteração na arquitetura hepática. E esse bebê vai ter um problema aqui sério e pode, se não entrar com albumina a tempo, se não entrar com diurético, esse bebê pode inclusive ir a óbito, tá? E para tratar isso é muito fácil. Como é que a gente faz o tratamento? Com a fototerapia, tá? Então, fototerapia, a gente vai pegar a energia luminosa e a gente vai pegar e vai transformar essa bilirrubina em um produto hidrossolúvel para a gente poder eliminar através da urina e das fezes, tá? Ele vai utilizar principalmente a fotoisomerização e a fotooxidação. Tá na apostila, gente. Mecanismo fotoisomerização e fotooxidação. A fotoisomerização, ele é a transformação da bilirrubina em lumirrubina solúvel em água. E vai fazer com que ela seja mais fácil de ser conjugada e eliminada no xixi mesmo. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Essa foto, ela vai pegar toda essa bilirrubina que está livre, vai fazer com que ela seja mais fácil de conjugar e vai eliminar ela através da urina e das fezes, tá? Para a gente poder baixar esses níveis. A eficácia da foto, ela vai depender da irradiância, vai depender do nível sérico de bilirrubina e da superfície corporal exposta. O que está relacionado à irradiância? A quantidade de luz emitida. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver a questão da distância, que é em torno de quanto? Já caiu isso em prova. Qual é a distância que tem que estar, se não for berço do tipo biliberço, se for um bilifoto, né, bilispot,
Qual é a distância que a gente tem que manter? 60 centímetros, né? De 45 a 60 centímetros mais especificamente, tá? Se não for biliberço. Hoje em dia a gente tem praticamente todo biliberço, tá? Que a foto já está embutida. Uma das coisas que a gente pode facilitar para melhorar a irradiância é o uso de superfícies brancas, lençóis brancos que refletem a luz e melhoram a irradiação dessa fototerapia, tá? A questão da superfície exposta, ela é sempre, normalmente o corpo todo tem que ficar exposto, lembrando que esse corpo que vai estar exposto, ele não pode estar com nenhum tipo de substância oleosa, porque senão acontece o quê? Queima, tá? Senão a gente queima. E esse bebê, se ele estiver sendo amamentado, eu vou ter mais facilmente aí a eliminação dessa bilirrubina, tá? Então, a gente tem como principais melhorias de eficácia, como a gente já falou, para melhorar a irradiância e envolver ali a fototerapia em um pano branco. Iniciar a fototerapia com os níveis séricos de bilirrubina mais elevado, posicionar a foto numa distância entre 45 e 60 centímetros, manter limpos acrílicos, verificar se as lâmpadas estão acesas, manter o RN despido, e a gente fala manter o RN despido, porém com uma fralda, porque a tendência é que ele vai fazer o quê? Ele vai evacuar, né? Então a gente mantém a fralda. Hoje a gente não tem mais essa prioridade de proteção de gônadas, tá? Antigamente a gente tinha, nos tipos de fototerapia anteriores da década de 90, a gente tinha toda uma preocupação que a fototerapia tinha que tampar a parte genital, principalmente do menino, porque tinha o processo aí de esterilidade. Hoje a gente já sabe, com a modernidade não tem mais isso, mas a gente mantém a fraldinha aberta para ele não evacuar dentro do berço, tá? E a gente tem que ter um cuidado para fazer o que em relação à visão da criança? Manter com o óculos, né? Dessa forma aqui. Não dá nem pra ver, né? Mas tudo bem. Por que o óculos, gente? A outra dá pra ver. A outra tava dando melhor? Tem um óculos específico? Não. O óculos pode ser feito com várias coisas. Na unidade que eu trabalhava, a gente fazia com um pedaço do rolo do algodão. O algodão, ele tinha um papel que envolvia ele e a gente fazia o recorte do óculos com aquela parte do rolo do algodão, tá? Não existe uma coisa específica. A única coisa que a gente solicita é que mantenha esses olhos úmidos e que a cada período de fototerapia é importante que se tire um pouco enquanto ele não estiver em foto, para que ele faça o contato visual com essa mãe, tá? Ele precisa estar em fototerapia sempre dentro do berço ou ele pode fazer fototerapia no colo da mãe mamando? Pode, inclusive isso é desejável, tá? Mas sempre a cada um período de 6 horas é importante que ele fique pelo menos 15 minutos sem o óculos para manter o contato visual. Vocês vão ver em algumas literaturas a cada 4 horas, tá? A cada 4 horas, 15 minutos ou a cada 6 horas, 15 minutos, tá? Se vocês verem na TAMES, a TAMES fala em a cada 4 horas, 15 minutos. Se a gente for ver no Papa da Pediatria, que é o Woliong fala a cada 6 horas, tá? E aumentar a ingestão oral sempre que possível, a gente está falando de aleitamento materno. E a temperatura sempre deve ser medida a cada 4 horas. Em algumas situações, somente isso não vai se resolver. A gente vai precisar fazer o que a gente chama de exossanguíneo transfusão, que vai ser retirar essas hemácias que estão hemolizadas e transferir hemácias íntegras para esse bebê. Então, o mecanismo responsável pela eficácia da exossanguínea transfusão
é que a bilirrubina é removida da circulação e dos tecidos, o sangue removido do paciente está revestido de anticorpos maternos que tem a possibilidade de ser hemolizado, então a gente faz a retirada. O sangue que retorna do paciente é RH negativo, então não vai ter essa hemólise. Durante o procedimento, algum anticorpo materno acaba sendo removido também. Outros subprodutos da hemólise também são removidos e eu tenho uma melhora do hematócrito que eu estou transferindo hemácias que são íntegras para ele, tá? Isso é importante que a gente saiba aí. Uma das coisas que a gente sempre fala de exosanguíneo transfusão é que a gente tem a exosanguíneo transfusão muitas vezes sendo indicada de maneira incorreta, tá? A exosanguíneo transfusão a gente faz como? Qual é a técnica de exosanguíneo transfusão? Qual é a técnica correta? Se for um RN novo, a gente vai fazer a exosanguíneo transfusão através de quê? Do cateterismo umbilical, não é isso? Um cuidado que a gente tem que ter é que esse sangue que vai ser transferido para esse bebê, ele seja um sangue que seja filtrado e irradiado. Por que filtrado e por que irradiado? Por que esse sangue tem que ser filtrado? Porque eu não posso correr risco de que tenha algum tipo de hemácia hemolizada ali dentro. Então, quando eu boto no filtro, o filtro já está fazendo o quê? Segurando essas hemácias que por algum motivo foram hemolizadas. E por que irradiado? Por que irradiar esse sangue? Porque eu preciso zerar algum tipo de anticorpo que possa fazer mal para esse bebê e que possa fazer hemólise também. Se eu quero melhorar o hematócrito dele e eu não quero que ele reconheça nada daquilo como estranho, eu vou irradiar e eu vou filtrar esse sangue, tá? Então, por favor, coloquem aí na apostila um cuidado importante dessa exosanguíneo transfusão, que cai muito em concurso, é realizar a exosanguíneo com sangue filtrado e irradiado. Filtrado e irradiado. Por que filtrado? Porque com sangue filtrado eu terei aí a diminuição da possibilidade de hemólise. E com sangue irradiado, a gente vai ter automaticamente aí uma diminuição desse sistema imunológico, deste doador, né, no caso, para que ele não cause nenhum tipo de problema nesse sistema imunológico desse bebê que ainda está em formação. Diante disso, a gente vai para o IDP. O que é o tal do IDP, né? É a atenção integral a doenças prevalentes da infância, onde a gente vai tratar principalmente aí a parte de infecções respiratórias agudas, que é o famoso, não é pneumonia, é doença febril aguda, né? Que estamos aí na página 35. Então, infecções respiratórias agudas, que está dentro das IRAs, que é o ponto mais importante do IDP. Mas por que eu estou falando o IDP todo de uma maneira geral, tá? Eu vou fazer uma breve introdução para vocês entenderem algumas coisas que a gente trabalha de uma forma mais pesada na residência,
mas para a prova da Unirio a gente está trabalhando por conta do histórico de questões que a gente tem visto. O IDP, ele vai tratar crianças doentes e ele vai tratar as crianças doentes de acordo com as doenças mais prevalentes da infância, que vai ser aí infecções respiratórias agudas, desnutrição e desidratação, tá? E aí também vai entrar a questão da obesidade e as diarreias, tá? Que são as doenças que mais aumentam a morbimortalidade de crianças nessa faixa etária de até 5 anos. Uma das coisas que a gente não trabalha com vocês, mas que eu acho importante trabalhar, é a questão do desenvolvimento, do crescimento e desenvolvimento, tá? E aí eu vou fazer uma breve introdução, porém isso não tá na apostila, mas eu vou falar só para vocês não dizerem que nunca ouviu falar, porque a gente está com um tempo tranquilinho. Dentro do IDP, a gente vai trabalhar a questão da curva de crescimento e desenvolvimento, que está relacionada muito de perto com essa parte de puericultura. E aí eu tenho alguns bizus para trazer para vocês, né, em relação a esse crescimento e desenvolvimento que a gente vai estar tratando dentro da puericultura normal, que é a questão das faixas que a gente vai tratar. A gente vai tratar da criança neonato até 29 dias. De 29 dias até completar 2 anos, 1 ano, 11 meses e 29 dias, eu terei aí a primeira infância ou famoso lactente, tá? Completou 2 anos, ele não é mais bebê, tá? Ele já é considerado um pré-escolar ou um pré-infância, quase um rapaz e uma mocinha, tá? De 2 anos a 5 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai ser um pré-escolar. E ele só vai ser considerado gente, pessoa escolar, de 6 a 9 anos, 11 meses e 29 dias. Quando ele entra nessa fase de 10 anos completos, ele passa de 10 a 11 anos com o que a gente chama de pré-púrbere ou pré-adolescente. E ele vai entrar na adolescência agora mais recente, entre 12 e 18 anos, tá? Incompletos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, gente, a gente tem que fazer o atendimento de crescimento e desenvolvimento dessa criança da seguinte maneira. Primeira coisa que a gente sempre fala é que o crescimento e desenvolvimento, ele vai depender de vários fatores, ele é multifatorial. Ele vai depender de fatores que são intrínsecos, que são deste indivíduo, que aí a gente tem a altura, a questão do biotipo, a questão da hereditariedade, e a gente vai ter fatores que são extrínsecos, que estão relacionados ao meio. Quais seriam esses fatores extrínsecos? A alimentação, meio social, prática de esportes, e tudo isso vai influenciar se essa criança vai crescer mais ou vai crescer menos. E não é só crescer, é também se desenvolver, tá? A gente tem, por exemplo, crianças que são criadas em situação de abrigados, são crianças que têm um desenvolvimento mais tênue. Crianças que são criadas com pai, com mãe, com convívio com outras crianças, o desenvolvimento deles é mais o quê? Mais acelerado, tá? E a gente não está falando somente de estímulo, a gente está falando de convívio com outros da mesma faixa etária também. Criança tem que conviver com criança, criança tem que brincar. O brincar, ele é terapêutico e o brincar desenvolve. Então, essa criança, ela vai chegar na unidade de saúde da seguinte forma, ela já vai chegar no acolhimento mamãe e bebê. Lembram que essa mulher, quando ela chegou, terminou o puerpério dela, ela tem que levar para consulta até 7 dias na unidade de saúde para realizar a primeira vacina, se não foi feita na unidade de saúde onde ele nasceu, que é a vacina BCG. Nesse momento ele já vai fazer o acolhimento bebê, tá? Onde a gente vai medir e vai pesar e vai fazer a questão das curvas. E aí é importante que vocês saibam, e o Ministério da Saúde, ele bate bastante isso, e por isso que cai nas provas, que a gente tem as consultas
A gente vai realizar até 15 dias, tem que ter uma consulta. Depois eu tenho que ter uma consulta com 1 mês, uma consulta com 2 meses. Se tudo estiver bem, estiver crescendo e desenvolvendo normal, a gente só vai passar a ter uma nova consulta com 4 meses. Se tudo permanecer bem, ela vai fazer uma consulta com 6 meses. Tudo correndo bem, a gente vai aumentar o tempo de 2 em 2 meses para de 3 em 3 meses. Então, ele vai ser visto aos 9 meses e aos 12 meses. E aí, acabou o primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida, então, nessa brincadeira, ele tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consultas de puericultura. E aí, vocês erram na prova. Porque vocês se associam à prática de vocês, à vivência de vocês. E aí, quando a questão pergunta quantas consultas de puericultura a criança tem que ter no primeiro ano de vida, vocês vão ir, pá, 12. 12 nada. 12, quem tem é o carinha que é atendido no serviço privado, tá? Se ele é atendido no serviço público, ele vai ter somente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consultas, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. Ele só vai ter mais que 7 consultas se ele tiver alguma alteração de crescimento ou desenvolvimento ou alguma alteração na área de vacina, tá? Essas 7 consultas, o país que garante para todas as crianças, independente de estar ou não doente, tá? Aí no segundo ano de vida, ele só vai ser visto 2 vezes, com 18 meses e com 24 meses. No terceiro ano de vida, ele vai ser visto 1 vez, no quarto ano de vida 1 vez, no quinto ano de vida 1 vez, e o país que fecha a conta com mais 1 vez, com 6º ano de vida. Quando ele chega lá na área de puberdade, aí ele não vai ser mais visto por essa pediatria, por essa puericultura. Aí ele vai ser visto por quem que a gente falou na outra aula? Pelo herbiatra. E aí ele não vai ser visto 1 vez por ano. Ele tem que ser visto 2 vezes por ano, porque aí a gente vai confrontar com a questão do crescimento e desenvolvimento dessa criança, tá? Então, todo mundo, na hora que faz questão, as pessoas costumam botar que a criança é vista 12 vezes no primeiro ano de vida, quando na verdade é vista somente 7, tá? E em todas as consultas... Oi? Herbiatra é o pediatra que acompanha o desenvolvimento do púrbere e adolescente. Ele vai ver a parte hormonal, de crescimento, a parte de desenvolvimento ósseo e a parte de maturação de caracteres sexuais. Não é fácil conseguir herbiatra na rede. A partir de 10 anos a gente manda para o herbiatra, tá? Não é fácil, não. E normalmente essa criança pode apresentar problemas durante o estirão. O que é o estirão? O que é o estirão que a gente vê? É o momento de pico de crescimento desse indivíduo, que a gente vai ter aí de 12 em torno de 16 anos no menino e na menina em torno de 12 a 14 anos. Sendo que na menina, esse pico de crescimento dela desacelera e para quando ela tem a menarca, tá? Então, menstruou, parou de crescer. E o menino, ele pode ter esse crescimento até os 18 anos, tá? E em toda consulta é importante que seja preenchido a questão do calendário, perímetro cefálico, perímetro torácico, até nesse primeiro ano de vida, até os 18 meses, né? A gente tem que fazer a avaliação. Falamos na aula passada que por conta desses momentos torce, a gente teve aí uma diminuição do perímetro cefálico, né? A gente agora considera que é risco para microcefalia todo aquele que tiver menor que 32, né? Sendo que a gente tem um limite de tolerância aí para menino e para menina, onde a gente vai ter aí menino 31,9, menina 31,5, né? Que falamos isso na terça-feira passada, na sexta-feira.
Faremos a avaliação do comprimento e altura, onde a gente vai verificar o comprimento até 2 anos de idade com a régua, né, com o antropômetro horizontal, e depois dos 2 anos de idade, essa criança seria verificada a altura dela através da régua da balança. E faremos a verificação de peso, que vai ser na balança que ele fará sentadinho até os 24 meses, e a partir daí a gente tem na balança normal. Lembrando que a balança pediátrica do tipo bebê, ela é até 24 meses, porém ela tem um peso máximo de sustentação de 16 quilos. Se esse bebê menor que 2 anos tiver mais que 16 quilos, ele já não tem essa tara suficiente para isso. E vai se avaliar a questão dos marcos do desenvolvimento, onde esses marcos do desenvolvimento, eles são marcos de desenvolvimento mínimo, que está lá no cartão da criança, onde a gente vai ter até que idade essa criança vai abrir e fechar os braços, vai fixar e acompanhar os objetos com os olhos, vai ter a postura de fixação de pescoço, vai conseguir fazer o rolamento, sentar, arrastar, engatinhar, tá? Isso tudo normalmente não costuma cair para provas que não é de residência, tá? Por isso que a gente está passando mais tranquilo por aí, tá? Quem cobra muito isso é a questão da residência. Mas, de qualquer forma, quando a gente está com um tempinho legal, a gente vai trabalhar sem prejuízo no conteúdo. Então, aqui a gente tem o crescimento e desenvolvimento e, a partir daí, a gente vai ter a avaliação dessa criança com o nosso parte do IDP. O IDP, ele vai ver essa criança na parte de um contexto geral. Ele vai classificar o risco dessa criança e ele vai encaminhar para um tratamento ambulatorial ou um tratamento mais específico. Então, esse IDP, ele vai trabalhar principalmente aí as nossas doenças respiratórias da infância. E a gente vai ter aí como criança que é mais suscetível para desenvolver infecções respiratórias na infância, as crianças que já nasceram com algum grau de prematuridade, crianças que não foram amamentadas, tá, em seio materno, porque não tiveram essa passagem dessas imunoglobulinas, né? A gente vai ter aí crianças que tiveram desnutrição, crianças com baixa cobertura vacinal, crianças que vivem num ambiente com tabagismo, crianças que tiveram dificuldades de acesso em unidades de saúde. Então, essas crianças, elas são maiores riscos, tá? E aí, essa criança, ela tem que ser vista de uma maneira diferenciada. Lembrando que a gente não pode falar de alergia até que idade? Alergia respiratória, a gente vai se limitar a falar depois de que idade? A partir de que idade a gente pode falar que a criança tem alergia respiratória? Antes disso é meramente investigação, é meramente suposição. Antes de 2 anos eu não posso dizer que essa criança é alérgica, tá? Eu posso supor que ela é alérgica, mas eu não posso confirmar que ela é alérgica. Somente a partir dos 2 anos de idade que a gente vai conseguir fazer teste alérgico nessa criança, que vai confirmar se ela tem realmente alergias respiratórias e iremos tratar de maneira adequada. Antes dos 2 anos eu posso simplesmente sugerir que é uma criança que é alérgica, ponto. Antes disso, os testes não pegam.